Oi, Bianca. Olá, tudo bom? Boa Obrigada pela noite. presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigada. Bom, vou começar então falando um pouquinho aqui do escritório para o pessoal entender o que a gente está trabalhando, né? A Fernandes Advogados então trabalha com a assessoria jurídica para empresas, né? A gente é especializada em direito empresarial. E aí surgiu, né, em decorrência, a nossa pauta é justamente isso, né? A comunicação empresarial em tempo de crise, em que a gente percebeu que para a gente continuar em conexão e gerando conteúdo, informação para os nossos clientes, para os nossos parceiros, a gente tinha que, de alguma forma, manter esse contato, né? Então, a gente percebeu que, através dos vídeos, a interação das lives seria uma alternativa bem legal para a gente manter aí, as informações e os conteúdos que a gente está gerando, né? Então, esse é um dos nossos objetivos maiores, assim, que deu início ao projeto das lives, em que a gente vem trazendo nossos clientes, parceiros, e para trazer justamente conteúdos que sejam relevantes, né? E que auxiliem aí nesse momento que a gente possa contribuir com aquilo que a gente sabe e fazer essa troca de experiência mesmo. Boa. Então, acho que para iniciar o nosso bate-papo, a gente está trazendo assim justamente a pauta que trabalha com conexão, com conteúdo, questões de como a gente precisa rever, né, o nosso posicionamento agora nesse momento, como é importante ter resiliência, de pensar no próximo, assim, de estar vendo a necessidade de o individual agora não é, né, a gente não pode pensar somente na gente, a gente tem que estar pensando no coletivo e na sociedade. Então, a gente quis trazer essa questão de comunicação para a gente também perceber o que as empresas agora estão revendo, né? De que como é importante informar e comunicar quem elas são, como que a gente pode se ajudar nesse momento. Então, a Bianca, eu acho que tu pode te apresentar, falar um pouquinho da pauta para o pessoal saber o que a gente vai tratar daqui para frente. Tá legal. Então, eu sou a Bianca Carneiro, sou da pauta Conexão e Conteúdo, pauta assessoria. Eu sou formada em jornalismo, com pós-graduação em comunicação empresarial. Sou sócia da pauta há 7 anos, mas a pauta em si, né, ela existe desde 91, com a minha sócia, que fundadora, a Vera Carneiro. E a gente trabalha com comunicação institucional, comunicação empresarial de diferentes segmentos, né? Dentro da comunicação, com vários serviços, né? A gente trabalha desde a assessoria de imprensa mesmo, né? Que seria assessoria de comunicação pura mesmo, e a partir disso outros produtos, muito como parcerias com mídias sociais, produção de conteúdo e vários braços aí que a comunicação empresarial e institucional hoje tem e cada vez mais tem, né, as ferramentas e serviços que a gente vai agregando. Então, hoje a gente tem um escritório em Porto Alegre e outro escritório aqui em Canela, que é onde eu tô, por isso que eu estou com essa roupa mais de frio, que aqui tá mais friozinho. E a gente tá, então, por ter também muitos clientes aqui nessa região da Serra, a gente acabou abrindo um escritório aqui também e a gente mantém, então, as duas sedes, né? E é isso, a gente, inclusive, já trabalhou com a Fernandes, né? E conhecemos o escritório há muito tempo, então a gente fica muito feliz também. Eu fico muito feliz de poder participar e agregar o nosso conhecimento, enfim, trocar, como tu falou antes, né, Camila? Essa questão da troca é muito legal para a gente poder entender os panoramas, refletir, enfim, e tomar decisões, né? E conhecer o mercado aí para frente. Com certeza. A gente até teve uma questão de se reposicionar um pouco, né? Que a gente percebeu, o escritório percebeu que também precisava ter alguém que trabalhasse com o relacionamento dos clientes, que é justamente o que eu trabalho aqui dentro, né? Então, a gente percebe que quanto isso é importante, como mudou a forma de a gente trabalhar com os nossos clientes, de mantê-los e como tem um bom retorno, né? Como a comunicação ela se tornou bem importante. Então, vou começar com umas perguntas, Bianca, para a gente Vamos também lá. ver a tua experiência aí, o que que tu tem para nos mostrar. Bom, Certo. a minha primeira pergunta, para a gente entender, assim, em tempos de crise, o que que a comunicação empresarial ela é tão importante? Na verdade, até uma área da comunicação empresarial é justamente a gestão de crise, né?
E é bem fundamental, porque muitas vezes as empresas, enfim, não têm estruturado essa parte de comunicação, ou, enfim, não estão acostumadas a comunicar, né, se comunicar. E em momentos difíceis é quando a gente consegue dar um suporte muito maior para as empresas para se estruturarem, né? Então, comunicar, ou às vezes, como a gente brinca, até o fato de não comunicar determinada decisão é uma estratégia de comunicação, né? Então, a comunicação empresarial, ela entra nesse lado. O que a gente quer comunicar nesse momento, o que precisamos contar, a gente também tem que levar em conta que são diversos públicos. Quando a gente fala em comunicação, não é necessariamente para um público externo, né? A gente não está falando só de público da imprensa, por exemplo, no caso da assessoria de imprensa, que para quem não domina tanto essa área, também é legal a gente dizer que a assessoria de imprensa, a gente funciona como um meio de campo, né? O porta-voz das empresas para os veículos de comunicação. Hoje, inclusive, está todo mundo sabendo mais disso, porque justamente por ser um momento de crise, né, uma crise mundial, enfim, a assessoria de imprensa está sempre lá no topo das organizações para as estratégias, né? Então, por exemplo, a gente vê muito, né, a assessoria de imprensa do hospital, das instituições, né, público, privado, comunicaram tal coisa, né? Então, é por isso que ela está na estratégia, porque é fundamental a gente pensar em como a gente vai falar da porta para fora da nossa empresa, e muitas vezes a porta para fora é para fora da diretoria para os funcionários, por exemplo, né? Então tem a comunicação interna também, né? Tem como a gente vai falar da nossa empresa dentro do nosso conceito e do que a gente quer passar. Então, o momento de crise é exatamente isso, assim. A gente brinca que é justamente nesse momento, muitas vezes as pessoas entendem. Sabe aquela pessoa que vai lá e comunica, né? O porta-voz da presidência, enfim, a gente está aqui nesse papel de justamente ficar nesse meio de campo, né? Então é fundamental, assim, muitas vezes é justamente agora que as pessoas se dão conta de que precisam, né, de um setor ou de alguém, né, de um fornecedor de comunicação para isso, para alinhar suas estratégias e conseguir comunicar isso, né? A gente até teve um caso recente aqui, né, em Gramado, da situação ali do restaurante, né, que passou por aquele momento delicado ali, né, do cliente ter comprado aquela, enfim, né, todo mundo sabe do que eu estou falando. E ali a gente viu também, né, essa é justamente uma situação de crise, né, como comunicar, o que a gente vai fazer, vai se pronunciar, não vai dar entrevista, não vai, o que vamos dizer a respeito, enfim. Então esse seria um exemplo bem claro, assim, né, de por que ter uma comunicação num momento de crise, né. E como também nesse momento as pessoas cobram, né, que é o posicionamento, né, da empresa, de que, poxa, se tu não comunicar, talvez seja uma coisa muito ruim, mas tudo vai da estratégia que tu quer, vai trabalhar. Exatamente. Tu pode até não comunicar, mas isso tem que estar alinhado dentro da tua estratégia, né? Por que não vamos comunicar, ou vamos comunicar para determinado meio específico, ou para alguém, enfim. Mas realmente como a gente brinca, a gente não é divulgador, não é pegar uma informação e simplesmente tocar na rua, a gente pensa ela estrategicamente. Essa é a grande diferença, né? Certo. Bom, a gente sabe que a comunicação ela é essencial para qualquer organização, né? Eu queria entender, assim, se vocês aí na pauta perceberam essa mudança de comportamento, como a gente já vem conversando, que as empresas, elas perceberam que é importante que, às vezes, a gente precisa comunicar, a gente vai precisar comunicar e vai precisar pensar, né? Então, como que os clientes de vocês têm se comportado, assim, se houve uma mudança uma valorização, assim, quanto ao trabalho? A gente tem clientes de diferentes tamanhos também, né, Camila? Então, isso também, nesse momento, por mais que alguns clientes valorizem isso, também a crise fez com que muita gente também cortasse custos. E a comunicação acaba sendo um custo, muitas vezes visto como um custo, né, e não um investimento, enfim, pelas empresas. E realmente, nesse momento, também a gente compreende que é uma situação difícil, né, para todo mundo. Então, sim, a gente tem alguns clientes que, como eu falei agora, assim, a gente está lidando muito com gestão de crise, né? A gente trabalha muito, por exemplo, com o setor de eventos e setor de turismo, né? Então, tu imagina essa mudança de decreto que vai e volta, né? Pode abrir agora determinado tipo de operação, agora já não pode mais, né? E aí a gente tem que, né, comunicar. Como a gente vai comunicar? Vamos comunicar que abriu, depois já fecha de novo uma semana depois. Então, esse é um momento bem delicado e que com certeza a comunicação tem sido muito valorizada mesmo, porque
se tu não souber fazer isso, né, cada vez é mais complicado e tu vai te atolando ali, né, no que tu quer Claro. passar, enfim, nas tuas decisões. E muitas vezes são decisões que realmente fogem, nesse caso aqui, né, como esse exemplo que eu dei, dessa questão dos decretos, disso que a gente está vivendo, né. Então, o que a gente observou, né, respondendo a tua pergunta, que as grandes empresas que têm esse setor de comunicação muito mais estabelecidas, né, estruturadas, elas valorizaram muito mais, né, o nosso papel, o nosso trabalho. Então, de forma estratégica, como eu estou comentando, né? E as menores, a gente acaba tendo um outro papel, às vezes, que é um papel de outros serviços serem implementados ou intensificados como antes não estavam sendo. Por exemplo, né, tem muito, nesse momento, até estava vendo uma pesquisa aqui antes do nosso setor, aumentaram, por exemplo, as demandas para e-mail marketing e mídias sociais, né? Por quê? Porque a gente precisa comunicar, muita gente está precisando vender, né, estão com, sei lá, seus restaurantes, suas empresas, enfim, né, seus serviços fechados e precisam de alguma forma comunicar isso ou vender de uma outra forma, se reinventar. Então, a gente também, vamos então focar em redes sociais, né, vamos comunicar dessa forma. Então, eu entendo, assim, que sim, que as pessoas entendem cada vez mais que a comunicação é importante, mas nem todo mundo tem uma estrutura, né, ou enfim, condições nesse momento de poder bancar, né, um fornecedor de comunicação. Até pensando nisso, a gente tem trabalhado muito com uma abordagem com alguns clientes, que muita gente agora do setor de gastronomia, por exemplo, tem feito no começo da pandemia, né, tinha feito aquele sistema de pague agora e consuma depois, né, a gente pensou no contrário, né, trabalhem com a gente o nosso serviço, vocês precisam agora e depois a gente vê a questão, né, de contratação, de pagamento, enfim. Porque é isso, porque a gente entende que nesse momento é importante, né? Nesse momento as pessoas precisam disso e nem todo mundo está conseguindo fazer esse investimento. Mas sim, a gente percebe sim que a comunicação foi valorizada nesse momento, mas tem esses poréns, né, vamos dizer assim, mais de administração nesse momento, né? Claro, claro. Bom, Bianca, a gente trabalha aqui, como eu trabalho bastante, a questão do relacionamento, né? Diretamente eu trabalho com o relacionamento dos clientes, enfim, a gente está sempre trazendo conteúdo para eles e informando também essa questão agora da crise intensificou ainda mais, né? Porque a gente atende uma série de tipos de empresa, então o pessoal precisa estar bem informado e sabendo de como agir nesse momento, né? Dentro da gente também. A questão do relacionamento para a pauta, qual que é a importância? A gente sabe que vocês trabalham justamente isso, né? Conexão, conteúdo e ligam marcas com pessoas, enfim. Eu sei que é justamente o que vocês mais trabalham, né? Queria entender qual é a importância para vocês. Na verdade, o relacionamento pra gente é ouro, né? Uma dos nossos grandes valores são os relacionamentos que a gente constrói, né? Tanto entre o nosso relacionamento com clientes, com a imprensa, porque disso depende também, né, muito do êxito do nosso trabalho, mas também do relacionamento de empresas com empresas, muitas vezes, né? Muita gente nos procura porque precisa ou lembrou que a gente fez determinado trabalho ou trabalhou com determinado assunto e precisa de alguém para aquilo. Então, essa é a questão da conexão que a gente fala, né? A gente acaba trabalhando muito essa questão B2B, assim. Mas o relacionamento na comunicação, na assessoria de imprensa, na comunicação empresarial, e a gente também faz uma parte de trabalho de relações públicas mesmo, né? É fundamental, assim, né? E eu acho que nesse momento, assim, tá todo mundo querendo se relacionar mais, né? E não podendo tanto quanto gostaria, né? Mas, enfim, assim, é fundamental a gente manter, inclusive, muito do nosso mailing, que é o que a gente trabalha, né? Dos contatos que a gente tem, é disso, né? A gente precisa alimentar isso e um dos grandes bens de uma empresa como a nossa são os relacionamentos que a gente tem, né? Então, é uma peça-chave, assim, do nosso trabalho, né? É isso. E, claro, né? A maneira com que a gente se relaciona, a nossa história, né, de tantos anos também nesse mercado também vem muito a nosso favor nesse caso, né, porque acabamos conhecendo muita gente ao longo dos anos, né. Uhum. E como também essa questão justamente vocês que têm já uma carreira, uma trajetória de 30 anos, né? Então, como é importante ter relacionamentos e manter esses relacionamentos, né? Porque, como tu mesmo disse, lá na frente vão lembrar que vocês trabalharam, que vocês
tiveram uma conexão com essas pessoas e isso é muito Cá importante. estamos, né? Na verdade, inclusive, né? Essa live é o resultado também do relacionamento que tivemos, né? E que foi construído. Mas isso que tu falou também é uma coisa legal, que não é só construir, tem que manter, né? A manutenção do relacionamento também é uma coisa fundamental, porque muitas vezes a gente, né, se aproxima ali de determinado meio, de determinada empresa, enfim, e nunca mais mantém aquele contato, né? Então, essa manutenção também é um trabalho, né, que requer dedicação, mas que é fundamental também nesse sentido. Bom, outra questão que eu quero conversar um pouquinho contigo é a questão do online, né? A gente sabe que a crise possibilita a reinvenção para quem quer, né? Eu acho que o medo requer que a gente se enfrente algumas coisas, como por exemplo, existem muitas empresas que elas estão nas mídias sociais, estão nas redes, estão no Google, por exemplo, sem, às vezes sem nem querer, né? Mas a gente está na internet. E então, assim, algumas se viram obrigadas, digamos, a continuar em conexão com seus clientes, né? Então tiveram que fazer essa migração de alguma forma para o digital. Da tua experiência, assim, o que que tu acha? Tu acha que isso seria uma migração para o ambiente digital ou vai ser aos poucos? A gente ainda falta muito que caminhar. Eu acho que é um caminho sem volta, na verdade, né? E como a gente já teve muitas ferramentas, muitas redes sociais diferentes ao longo desses últimos anos todos, né? Muita coisa ainda está por vir. Né? Então é muito uma questão também de se adequar ao momento do que a gente está vivendo, né? Eu li esses tempos, por exemplo, que essa ferramenta que a gente está usando agora nesse momento, por exemplo, do Instagram, não era uma aposta do Instagram, né? Uma ferramenta que foi implementada meio como um teste, enfim. E olha a função que ela está tendo nesse momento, né? A gente está aqui, a gente abre ali, qualquer pessoa abre ali o Instagram e tem, né, no começo ali dos stories, são várias, né, lives ao mesmo tempo, enfim, as pessoas estão usando. E que bom que a gente tem esse recurso, né? Esse e tantos outros recursos, né? Então eu acho que, na verdade, é muito de adequação do momento. É claro que nesse momento, né, excepcional, a gente está. É impossível não pensar em estar no digital, né, no online, porque a gente precisa disso. Né? É uma questão realmente de sobrevivência assim, para empresas e relacionamentos, enfim. Mas eu acho que muito do que a gente está vivendo agora, sim, veio para ficar. Né? Vão ser recursos que vão continuar sendo utilizados, aprimorados, enfim, e outras ferramentas, muitas, e acredito que ainda estão por vir. Né? Assim como há um tempo atrás não tinha muito do que a gente está usando agora. Então, claro, é isso, assim, é saber utilizar, né, e definir onde eu quero estar, mas não tem como tu falou, né, as pessoas estão na internet, querem estar na internet. Hoje todo mundo está na internet, por mais que tu não queira, né? É capaz de tu botar teu nome ali no Google e aparecer coisas que tu nem sabe, né? Ou da tua empresa, enfim, né? Então, é isso, assim. E essa questão da comunicação, né, de saber comunicar, por mais que vocês, por exemplo, sejam, né, uma empresa de advocacia, tu fica pensando, mas, né, o meu trabalho também é muito direto com as pessoas, com as empresas, né? As pessoas, imagino, ficam perguntando, consultando, enfim, né? Mas digitalmente, enfim, também tem que, até por um conceito da empresa, né? Eu quero ser visto de tal maneira. E na internet é isso, né? A gente não tem como. Quem não quiser aceitar isso está indo contra a tendência, né? Claro. Então, a gente foi como eu falei antes também, né? A questão dos recursos. Agora, por exemplo, e-mail marketing. Talvez muita gente não usava e-mail marketing, ou não usava tanto as suas mídias sociais, suas redes sociais, mas agora é uma ferramenta que, né, estava ali talvez no cantinho, pensando, menos usada, e agora foi fundamental para isso. Então, como eu disse, eu acho que é muito do momento, mas é inevitável que somos digitais, né? Somos online, e é isso, assim, não, quantas horas a gente passa, né, na frente dessa telinha aqui, de outras telas, enfim. Tudo Claro. acontece por aqui, né? Com certeza. Eu até estava lendo a respeito disso, né? Que alguns autores dizem que a gente está vivendo 3 anos em 3 meses, em que algumas empresas, enfim, não valorizavam, porque isso é uma coisa também cultural, né? Que a gente vai se adaptando, enfim, novas empresas com alguns posicionamentos já entram assim, justamente valorizando o digital. Outras vão ter que se adequar, né? Vão Mas ter eu que se adequar. digo que a gente é um movimento inevitável, assim. A gente tem. É, Justamente nesse momento a gente está vendo isso, né? Como o digital
está sendo importante para as empresas que estão trabalhando no home office, para a gente estar aqui gerando algum conteúdo que Uhum. a gente tem, né? Como isso é importante nesse momento. É, o próprio home office, né? Muita gente tem dito, grandes empresas, inclusive, tem dito que é uma tendência também que veio para ficar, né? Enxugar a estrutura, enxugar os custos, enfim. Então, são em vários segmentos, né? E a comunicação é uma delas, não tem como fugir. Com certeza. Bianca, eu acho que a gente está quase estourando o nosso tempo, que aqui só permite 1 hora, né? Aham. Uma coisa para complementar para a gente. Oi, desculpa, travou aqui. Queria ver se tem alguma coisa ainda para complementar, para que a gente possa dar encerramento aqui da live. Eu acho que, de um modo geral, assim, a gente tem muito para tirar desse momento que a gente está vivendo, né? Não só no meu segmento da comunicação, mas claro que também. Mas eu acho que, assim, eu acho que vamos todos analisar o que vem, mas eu espero, inclusive, que a gente saia de um jeito diferente de tudo isso que está passando. E vai passar, como a gente sempre diz, vai passar, né? Talvez demore um pouco mais ou menos, enfim, do que as projeções, a gente vai vivendo uma semana a semana, mas é isso, assim, a gente vai sair diferente, a gente tem que saber aprender, né, com as coisas que a crise nos proporciona, porque a crise também nos proporciona oportunidades, né? Então a gente tem que entender quais são as nossas oportunidades no meio disso, né? Então eu acho que é isso, assim, acho que na comunicação é a mesma coisa. Já é um segmento orgânico que muda o tempo inteiro, que é dinâmico, né, por natureza. Então agora, no cenário que a gente está vivendo, imagina, vai que é um foguete, assim, né? Então é isso, é ir absorvendo as coisas e E jogando. como é que está sendo? Até tem uma outra questão também, que essas grandes empresas, até como tem sido cobrado, né, das pessoas que elas se posicionem, que elas façam ações que sejam em prol da sociedade. E a gente percebe que às vezes muitas grandes empresas elas assumem esse papel de Estado, né? De como o caso da Ambev, que trocou a questão de fazer o álcool gel, usou utilizar o álcool que utilizavam em bebidas para fazer, produzir esse álcool gel, como foi bem visto. Então, essa questão de algumas empresas acabam se tornando assim, essa questão de é como uma cobrança de Estado, né? Então, acho que isso também, saber se posicionar dessa forma, eu acho que a gente tem que observar e ver como é que todos estão se comportando, né? Para tirar de alguma coisa legal disso tudo, né? De que como esse momento é justamente isso, todos estamos juntos, então a gente tem que sair junto dessas, né? Não tem outra saída, né? O momento pede isso, pede um posicionamento, e quem não fizer um posicionamento e quem não pensar nisso vai estar correndo atrás, né? Vai estar saindo atrás. Bom, Bianca, eu quero te agradecer, muito obrigada pela tua disponibilidade. Foi muito legal Imagina. conversar contigo e conhecer um pouquinho do teu trabalho. Isso aí, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, é sempre bom falar, conversar, enfim, e gerar conteúdo que esperamos que tenha sido relevante, né, para quem assistiu. Agradeço a audiência de todo mundo e obrigada, e é isso aí, bom trabalho para todo mundo. Parabéns pela iniciativa também, né, para o escritório, porque é muito legal, e acho que está sendo legal também porque são assuntos diferenciados também, são temas diferentes, então acho que isso também é bem bacana, assim, para quem está assistindo. Com certeza, é. A gente vai ter em breve aí um outro assunto, que é a questão de relacionamento com o cliente também, de outros segmentos, para a gente também trazer esses outros conteúdos, né? De justamente trocar a experiência, de ver como é que o pessoal está se comportando e ver também tirar disso alguma coisa que a gente leve, né, daqui para frente. E até daqui a pouco possa adaptar para o seu próprio trabalho, né? Exato, isso aí, legal. Então tá, Bianca, muito obrigada a todo mundo que participou, que está comentando. A gente, qualquer coisa, responde aqui depois as perguntas. Isso. Obrigada. Obrigada, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.